Salve, salve viajantes! Eu sou Beto Fernandes, este canal é o Viajando na História e hoje nós vamos conversar sobre o Parque Estadual da Serra do Rola Moça, localizado aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E se você está chegando no canal pela primeira vez, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative os sininhos das notificações para que você possa receber os vídeos assim que eles forem publicados. Eu queria aproveitar e anunciar uma parceria do canal Viajando na História com a empresa Turismo Estudantil. Aqui no canal a gente produz conteúdos ligados ao turismo, à história e às artes e especificamente o conteúdo ligado ao turismo é um oferecimento da Turismo Estudantil. O Parque Estadual da Serra do Rola Moça é o terceiro maior parque urbano do Brasil, com mais de 4.000 hectares de área, ficando atrás em área apenas do Parque Nacional da Floresta da Tijuca, na capital do estado do Rio de Janeiro, e do Parque Estadual da Cantareira, no estado de São Paulo. Só para vocês terem ideia do tamanho desse parque urbano, ele é maior, por exemplo, que o Parque do Ibirapuera, na capital de São Paulo, é maior do que o Parque Farroupilha, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é maior do que o Parque das Dunas, em Natal, no Rio Grande do Norte, e é maior do que o Parque Mangal das Garças, em Belém do Pará. O parque foi fundado em 27 de setembro de 1994, ou seja, ele tem hoje 25 anos. O parque localiza-se nos municípios de Belo Horizonte, Nova Lima, Brumadinho e Ibirité. E as serras com as quais o parque faz limite são a Serra do Curral, a Serra do Ouro Branco, a Serra da Moeda e a Serra do Caraça. Ele encontra-se numa zona de tensão ecológica, ou seja, há mudanças muito bruscas dos biomas que o compõem, que são a Mata Atlântica, com característica de floresta estacional semidecidual e cerrado, destacando-se principalmente os campos de altitude e os campos ferruginosos. E o que são as tais cangas? São formações geológicas muito antigas que datam do período pré-cambriano brasileiro. Os solos têm como característica serem rasos, pobres em nutrientes e atingir até 70 graus Celsius no momento de maior insolação. Mas diferente do que muita gente possa imaginar, existem plantas que vivem nessas condições. A flora do parque é riquíssima e destacam-se principalmente as bromélias, as orquídeas e as cactáceas, sendo algumas dessas espécies endêmicas, ou seja, em todo o planeta só acontecem nesse determinado local, sob essas determinadas condições geomorfológicas. Ele é parte da reserva da biosfera do Espinhaço e sua preservação é de extrema importância. O parque é um local ideal para a observação da natureza, principalmente dos pássaros. Destacam-se alguns animais como a onça parda, a jaguatirica, o lobo-guará, o veado campeiro, o guigó, o mico-estrela. Isso sem contar as inúmeras espécies de cobras e lagartos que habitam a região. O clima é tropical de altitude e a temperatura média do parque é 18,8 graus Celsius. Mas sem dúvida, o que mais chama a nossa atenção a respeito dessa área de preservação ambiental é o seu potencial hídrico. 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio formam uma das substâncias mais abundantes no planeta. Aproximadamente 75% da superfície terrestre é coberta por ela. No organismo humano, pode ter até 80% desse componente. Fonte de sobrevivência, a água necessita de cuidados. De acordo com a ONU, em 100 anos, o consumo de água foi 2 vezes maior que o crescimento demográfico. 2 bilhões de pessoas no mundo já sofrem com a escassez desse recurso e a previsão é de que em 2025 este número dobre. Dos 75% da água na superfície, apenas 3% é doce. E dessa parcela,
apenas 1/3 está acessível à humanidade. As áreas mais atingidas pela escassez de água são a África, a Ásia Central e o Oriente Médio, regiões que já vivenciam conflitos por essa causa. O Brasil é o país do mundo que possui a maior quantidade de água doce, com 12% do total existente no planeta. É mais que todo o continente europeu ou africano, por exemplo, que detém 7% e 10% respectivamente. O rio Amazonas, o maior do mundo, pode ser visto do espaço. E as cataratas do rio Iguaçu, que em língua indígena significam água grande, nos demonstram que realmente somos abastados nesse quesito. O estado de Minas Gerais é conhecido como a Caixa d'Água do Brasil, famoso pelo potencial turístico de seus rios, lagos, represas e cachoeiras, bem como sua importância estratégica no abastecimento hidroelétrico nacional. Mas será que estamos cuidando bem dessa dádiva da natureza? 6 cursos d'água e 6 mananciais estão presentes na reserva, cuja preservação é fundamental para o abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte. 2 desses mananciais podem ser visitados, mas apenas com o acompanhamento das pessoas que trabalham no parque. Então, caso você queira visitar esses espaços em específico, é preciso um agendamento prévio. Ainda sobre a questão hídrica, é importante dizer que o Parque Estadual da Serra do Rola Moça, ele divide naturalmente as bacias do Ribeirão Arrudas e do rio Paraupeba. Ambos compõem a macrobacia do rio São Francisco. Então é muito curioso, porque quando nós estamos na crista do parque, que tem relevo extremamente acidentado, de um lado nós vemos a bacia do Ribeirão Arrudas e do outro nós vemos a bacia do rio Paraupeba. Uma curiosidade que pouca gente sabe é que existem cachoeiras dentro do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, só que elas são de acesso um pouco mais difícil. O parque conta ainda com 6 mirantes. Alguns dos mais conhecidos são o do Morro das Três Pedras, Morro dos Viados e o Mirante dos Planetas, que tem uma vista espetacular da região metropolitana de Belo Horizonte. Caso você queira conhecer esses mirantes, não é necessário um agendamento prévio. Eles são de fácil acesso e inclusive o mirante Morro dos Viados, ele fica bem próximo da estrada. Vale muito a pena conhecê-lo. Uma coisa que pouca gente sabe é que existem mais de 40 cavernas no Parque Estadual da Serra do Rola Moça. Por se tratarem de ambientes extremamente frágeis, esses locais não são abertos à visitação turística. Algumas pessoas podem perguntar o porquê desse nome curioso, Rola Moça. De acordo com a lenda imortalizada no poema de Mário de Andrade, um casal de noivos que tinha vindo para essa região se casar, ao retornar para o seu vilarejo de origem, acabou sofrendo um acidente fatal. A mulher que estava a cavalo desequilibrou-se do cavalo e o seu noivo, também a cavalo, desceu a ribanceira atrás dela. É uma história um pouco trágica, mas o Parque Estadual da Serra do Rola Moça, ele produziu uma animação institucional para o público infantil que conta de uma maneira mais leve essa lenda e esse poema de Mário de Andrade. Inclusive, se você clicar aqui no card, você vai ver o link desse vídeo. Eu deixo como sugestão. A música é de Sérgio Pererê. Vale muito a pena vocês conferirem esse material. É também importante lembrar que Martinho da Vila imortalizou esse poema em uma de suas canções, que foi gravada no disco Coração Vagabundo, de 1987. Você sabia que toda área de preservação, quando é fundada, ela tem uma missão? A missão do Parque Estadual da Serra do Rola Moça é preservar e conservar os mananciais e os campos ferruginosos, buscando a harmonia entre as atividades da comunidade e a proteção da biodiversidade. O potencial turístico dessa região é enorme, não só para a observação e registro fotográfico da natureza, bem como para práticas de caminhada em trilhas ecológicas. Há um circuito para a prática de ciclismo muito interessante.
E há também a possibilidade de visitar alguns desses mananciais. Uma outra curiosidade que pouca gente sabe é que no Parque Estadual da Serra do Rola Moça há uma plataforma de observação astronômica e uma vez por mês acontecem reuniões abertas ao público. Procure se informar no site oficial e nas redes sociais do parque e esteja presente em uma dessas reuniões. É importante lembrar que existe ainda uma pequena biblioteca cujo nome é dedicado a Mário de Andrade. Mas nem tudo são flores. O Parque do Rola Moça, ele sofre com algumas ações humanas. Infelizmente é comum que alguns parques urbanos brasileiros sofram com interferências humanas. A coleta de plantas e a captura de animais silvestres é um grave problema que o parque enfrenta. Outro problema recorrente é o abandono de animais domésticos nas áreas do parque. Mas, sem dúvida, o principal desafio do parque é lutar contra os incêndios florestais. Infelizmente, o parque sofre todos os anos com vários focos de incêndios florestais. E há um esforço enorme das autoridades para impedir que essa prática se prolifere. Caso você tenha alguma dúvida, alguma crítica ou sugestão, deixa ela aqui nos comentários, que essa interação é importante para o nosso canal. Não deixa de conferir aqui no card a animação da lenda do Parque do Rola Moça. Tá aqui também a música do Martinho da Vila e eu vou deixar de presente para vocês alguns vídeos de imagens aéreas feitas no Parque do Rola Moça. São imagens feitas com drone e são imagens de tirar o fôlego. Vale muito a pena vocês conferirem. Clique aqui. No final do vídeo vão aparecer ainda um link de um documentário dos 25 anos do Parque Estadual da Serra do Rola Moça e um vídeo artístico produzido por uma grande amiga que é bailarina, Marina Mourão. Vale a pena vocês conferirem esse material. Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima, para que a gente possa viajar na história.